remédio em Gileade, vem sobre mim para curar. Restaura a filha de Sião. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, hoje a mensagem está baseada no capítulo 61 do profeta Isaías. Isaías 61. A salvação é proclamada. Nós leremos esse capítulo em 3 momentos, que nós vamos estar indicando e sugerindo aos irmãos para a leitura. Mas nós vamos primeiramente orar ao Senhor, e depois nós vamos prosseguir com a exposição da palavra, e após uma breve introdução, nós vamos lendo os versículos de 1 a 3, depois de 4 a 7 e depois de 8 até o final. Vamos orar. Pai bendito, nós louvamos, bendizemos o teu santo nome, agradecemos ao Senhor, ó Pai, este momento de culto aqui na tua casa, a vida de cada irmão que está aqui nesse santuário, de cada irmão ou de cada pessoa que do seu lado também acompanha este culto. A nossa oração neste momento é para que a tua palavra, ó Deus, que será baseada em Isaías 61, a proclamação da salvação, ela alcance o nosso coração, a tua igreja. O Senhor, ó Deus, fale conosco nesta noite, usando a tua palavra, e que na mediação do teu Espírito, os nossos olhos sejam iluminados, a nossa mente aberta, ó Deus, o nosso coração também sensibilizado, para que de bom grado receba a tua santa palavra. Nós oramos assim em nome de Cristo Jesus. Amém. Ok, meus irmãos, então estamos terminando aqui algumas exposições que nós escolhemos do profeta Isaías como profeta messiânico. Hoje pela manhã, nós falamos no capítulo 66 e hoje à noite aqui no capítulo 61. Israel, o contexto é o mesmo aqui, havia perdido aí a sua terra, o seu templo, o povo foi levado ali cativo para a Babilônia e lá o povo permanece 70 anos. Penduraram as suas harpas e se negaram a cantar para aqueles que lhe pediam canções. O quadro era de dor, de luto, de tristeza. Uma grande e grave crise abate o povo. Deus, porém, como sempre, ele tinha uma mensagem de boas novas para aquele povo, e para isso ele levanta o profeta Isaías para essa missão extraordinária. Esse pedaço de Isaías aqui, que nós chamamos de Trito Isaías, que vai do capítulo 56 até o final do livro, o capítulo 66, é o profeta da esperança, Isaías aí, o profeta da reconstrução, ali trazendo essa mensagem de esperança para a reconstrução do país, depois que os exilados puderam voltar à própria terra. O autor, ele vai apontar, ou vai direcionar aí a restauração que vai acontecer na pátria, ou seja, na nação, ou seja, uma porta que se abre em direção ao futuro. O capítulo 61 se apresenta como relato de vocação e missão, como diz Trito Isaías aí, sendo uma bela poesia, como nós sabemos, e que há muitos paralelismos e contrastes na maneira que o profeta escreve. É um dos capítulos bem conhecidos e impactantes realmente das Escrituras, que traz essa mensagem de esperança, de restauração e de redenção. Se você olhar para Lucas capítulo 4, os versículos de 18 a 19, quando Cristo lê esta passagem de Isaías, ele declara: hoje se cumpriu esta Escritura. Então isso é um apontamento realmente para a pessoa de Cristo Jesus. E o tema central deste versículo aí
é que a salvação é proclamada, ou seja, a proclamação da salvação como boa nova para quem? Para os quebrantados. É um convite aí à liberdade e à plenitude da graça de Deus. Agora vamos para o texto, com a sua Bíblia aberta. Olhemos primeiramente os versículos de 1 a 3. A salvação é proclamada. Primeiro, nós vemos aí na proclamação dessa salvação a missão do Messias, a missão do ungido. Então, nestes versículos aqui, o profeta Isaías vai identificar de maneira clara elementos dessa salvação. Ele diz que o Espírito de Deus estava sobre ele, porquanto o ungiu. E ele vai dizer, para anunciar boas novas. Ou seja, ele foi enviado para curar, para declarar liberdade, liberdade aos cativos, e para anunciar o ano da graça do Senhor, o ano de salvação, e para confortar os que estavam de luto em Sião. Essa mensagem também traz o conforto hoje para nós. Então são expressões aqui que demonstram a intervenção direta de Deus, o agir de Deus na história em favor de um povo que muito provavelmente encontrava-se em exílio, como nós já falamos aqui. A metáfora que ele coloca aí, logo no início, é uma figura de linguagem aí muito utilizada nos oráculos, nas profecias bíblicas ou nos oráculos proféticos. Essa figura, como colocada aí, estabelece uma comparação direta entre dois elementos distintos, asseverando que um é o outro, ao invés de meramente semelhante. A metáfora aí é diferente do símile, que sugere apenas uma semelhança. Ou seja, um símile vai dizer assim, o reino de Deus é semelhante a. A metáfora implica em uma comparação direta, ou seja, uma identificação aí profunda e audaciosa entre os elementos comparados, como ele vai fazer aí, uma analogia muito profunda. Essa técnica literária aí, que os profetas usavam, trazia luz, clareza realmente para aquilo que eles querem apresentar. O verso 3, se você olhar, vai falar de carvalhos, que seriam plantados pelo Senhor. Então ele usa uma comparação, a maneira como o povo iria brotar, como Deus iria trazer, né, esse renovo aí, como a nação iria surgir. Então esta salvação seria realmente um agir de Deus, o próprio Deus trazendo a salvação a este povo. Então sempre, como a gente está mostrando aí, a proclamação da salvação, a primeira coisa que a gente vê aí é justamente esse agir de Deus. Vamos para o verso 1. Diz assim, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos. Então a missão do servo, o servo é Jesus. Isaías aponta para ele, a pregação que nós fizemos no domingo passado sobre o servo sofredor, no Isaías 53, aponta para ele, para Cristo. Então a missão do servo, ela é validada aqui, ela é garantida pelo Yahvé, o Hashem, como nós falamos hoje de manhã, o Criador dos céus e da terra. E o texto vai mostrar aí que o Espírito reveste o servo. O servo foi ungido por Jeová, foi ungido pelo Senhor. E a segunda parte do verso diz, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Verso 2, a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. E o verso 3, a ordenar acerca de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele, ou seja, o Senhor,
seja glorificado. Então, o anúncio de Isaías é de que o Messias viria e de que ele teria essa tarefa, que ele iria proclamar a mensagem do Senhor. E no Novo Testamento, como eu disse, quando esse texto é lido pelo próprio Cristo ali na sinagoga, ele vai dizer: hoje se cumpriu diante dos vossos olhos esta escritura. Então, anunciar faz parte dessa grande salvação. Proclamar, diz o texto aí, aos pobres, aos humilhados, aos oprimidos. Restaurar, diz o texto, os quebrantados de coração. O Salmo 147 fala de enfaixar a ferida, de sarar os de coração quebrantados. Ou seja, ele faria todo esse tratamento. E a proclamar, diz aí, a liberdade aos cativos, a abertura da prisão às que estão presos, a proclamar o ano do favor de Deus, ou seja, o perdão, o jubileu de Deus para aquele povo, e a consolar os enlutados e a adornar o povo. Aí fala de coroa, de óleo e de vestes. Então, uma bela poesia que nós temos aí: o Espírito do Senhor está sobre mim. Isso mostra, meus irmãos, que a salvação, ela não é obra humana, ou seja, não é fruto do homem, mas é fruto da ação divina. É Deus quem realmente faz isso. A proclamar as boas novas aos pobres. A mensagem da salvação, ela é inclusiva. E inclusive entendendo bem aqui, não a inclusão que hoje se quer fazer nas igrejas, uma inclusão sem salvação, uma inclusão sem redenção, uma inclusão sem abandono de pecados, uma inclusão em defesa dos minoritários, mas nos seus erros e pecados que aí estão, e crassos, pecados crassos. Não é isso que a Bíblia está dizendo. É espírito quebrantado, é transformar, é mudança, é ação de Deus na vida dessas pessoas. E o texto prossegue: a curar os quebrantados de coração e a libertar os cativos. Então o Messias, no caso Cristo, viria, e Jesus veio realmente para restaurar e para trazer liberdade completa, espiritual e emocional. Hoje nós vemos grupos minoritários que o Estado, em defesa ideológica desses grupos aí, rasgando Bíblia, defecando em cima da Bíblia, banalizando os símbolos cristãos e a própria imagem de pessoa de Cristo. Não, o texto está falando que essa grande salvação que deve ser proclamada, de fato ela é para todos, para os oprimidos, para os pequenos, para os grandes, mas tem que haver essa transformação, para que haja cura, como nós cantamos, há um bálsamo em Gileade, e sempre houve, sempre haverá, mas é preciso coração quebrantado, é preciso coração transformado, e Jesus veio realmente para fazer essa obra, para restaurar. E aí o texto diz que ele vai trocar as cinzas por uma coroa de beleza, ou seja, Deus transforma circunstâncias sombrias em alegria e glória. E até hoje ele faz isso. Ele pode transformar os nossos momentos sombrios, tristes, em momentos de alegria. E aqui o que nós entendemos, que nós vemos também, é que nós somos conclamados a reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Ele veio realmente para curar as áreas quebradas de nossas vidas, as áreas que precisam ser untadas e passar o óleo ali e trazer liberdade aos cativeiros. Eu acho que é interessante nesse estudo que eu faço sobre batalha, mas não vai ser dessa vez, espiritual, falar de cativeiros espirituais. Eu não sei se você já teve oportunidade de ler sobre isso, os cativeiros. E o que eu posso dizer é, independente do termo que se dê, qualquer que seja o cativeiro mais profundo, eu falei ainda agora da Cristolândia, essas pessoas que estão sendo, que foram, que serão libertos, estavam em cativeiros profundos, e há tantos que ali estão, mas Jesus veio para pôr em liberdade tudo aquilo que há ou que está em cativeiro. De modo, meus irmãos,
que esses versículos aqui iniciais, eles devem ser lidos ou olhados ali no ministério de Jesus se cumprindo, como coloca Lucas no seu evangelho, no capítulo 17 a 21. Eu coloquei aqui, vocês poderão olhar depois, mas Lucas faz essa colocação. Nós vemos aqui também, nesses 3 versículos, a questão da trindade aí, porque nesses versículos de 1 a 3, o texto sagrado, ele faz referência às 3 pessoas da trindade. O Espírito do Senhor, o Senhor aqui é o soberano, o Senhor que ele está falando é o Hashem, é o Deus Criador. O Messias não tinha vindo ainda, mas está dizendo, está sobre mim. Sobre quem? Sobre o Messias. Então veja que o Espírito está ali, Deus, o Senhor, e o Messias que é Cristo dizendo. Então há uma referência aqui à Trindade. Então 3 fatores indicam que sobre mim se refere ao Messias. E por isso Jesus, ao ler esse texto na sinagoga, ele diz, hoje se cumpriu diante de vossos olhos. Então, por que nós interpretamos, olhando para Isaías 61, e é lógico, com a lupa do Evangelho de Lucas, ou com o óculos de Lucas aqui, Lucas viu isso, né, e entendeu perfeitamente, ele fez o registro, mas primeiramente porque nós vemos a associação do Espírito Santo com a unção apontada para Cristo. Foi ele que ungiu Jesus. Então, naquele contexto ali, depois de serem ungidos com óleo, né, tanto os reis de Israel, como Davi, como Saul, que foram ungidos, eles foram abençoados para o ministério pelo Espírito Santo do Senhor. E Jesus, da mesma forma, ele também foi ungido pelo Espírito Santo do Senhor para ser o rei de Israel, mas de Israel espiritual, não apenas de Israel, nação, ele é o Senhor. A palavra hebraica, Mexias, ou Mexias, significa ungido. Então, Cristo é o Messias, ele é o ungido do Senhor. E foi o Espírito Santo quem o ungiu. Uma segunda razão por interpretarmos dessa maneira, como sendo uma referência a Cristo Jesus, é porque o próprio texto de Lucas, ele faz essa interpretação. Então, nós temos subsídios para interpretar Isaías 61, de 1 a 3, como uma referência ao Messias, porque o próprio Cristo fez essa interpretação. Então, está aí no próprio Evangelho de Lucas 4, os versículos 18 e 19. E, por fim, a missão deste ungido aqui era o ministério de Jesus. Pregar as boas novas, curar, libertar, proclamar, né, o ano aceitável do Senhor e trazer o conforto às pessoas. E isso Cristo fez no ministério. Então, interpretamos aqui como uma referência a Cristo Jesus. Vamos para os versículos 4 em diante, fazendo um novo destaque aqui. 4 a 7. A proclamação da salvação, ou a salvação é proclamada. Primeiramente, é proclamada que ela se cumpre em Jesus, que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Messias. E nós vemos também aqui os versículos 4 a 7, a restauração do povo de Deus. Ou seja, a salvação foi proclamada de que haveria uma restauração para o povo de Deus. Verso 4. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros, mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis das riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Verso 7. Por vossa dupla vergonha e afronta, exultarão pela sua parte, pelo que na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria.
Então nós estamos vendo aqui esse momento de reconstrução que o texto vai falar, de ruínas antigas. Como nós falamos, o contexto desse povo exilado, nação destruída, mas Deus disse que através do Messias faria uma obra na vida desse povo. E aqui nós estamos vendo nesses versículos de 4 a 7 aí, a reconstrução de ruínas antigas. E nós podemos dizer, meus irmãos, que Deus é especialista, de fato, em restaurar vidas e em restaurar histórias que parecem perdidas. Eu não sei se todos aqui, mas muitos de nós, não fosse Cristo, era um caso perdido. Lá onde Ele nos encontrou. Mesmo quem nasce em um lar cristão, hoje pela manhã, na classe de batismo, eu pedi que cada um pudesse fazer o relato da sua conversão. E cada um tinha que falar assim, como era a minha vida antes de conhecer a Cristo, como foi que eu senti necessidade de ter Cristo, e quando foi que de fato isto aconteceu na minha vida, e como é a minha vida agora com Cristo, do relacionamento. E eu ouvi até de pessoas que, tendo nascido em um lar cristão, que entenderam que pelo fato de nascerem não eram cristãos automaticamente. E que precisavam realmente entender que eram pecadores, que precisavam da graça, da bênção de Deus. E essa é a nossa história. Então Deus, Ele é especialista realmente em restaurar vidas. Não há caso perdido para Deus. Israel não era caso perdido para Deus. Nós, os gentios, também não somos, e ninguém, nem na história de nossa família, nem no sentido soteriológico, eu entendo aqui como sendo soteriologia, falando de salvação, mas nas demandas da vida também, Deus é especialista em entrar em nossas histórias de vida e fazer restaurações. Mas o texto diz aí também que eles seriam chamados sacerdotes do Senhor. Então a salvação nos transforma em instrumentos de Deus com um propósito elevado. É só nós olharmos para a carta de Pedro, no capítulo 2 ali, quando ele diz, nós que outrora não éramos povo, mas agora nós somos o que? Povo. Nós somos sacerdotes, nós somos nação, tirado das trevas para a maravilhosa luz. E é interessante que esse princípio do sacerdócio de cada crente foi defendido por Lutero, foi defendido pelos reformadores, é defendido por nós, e nós dizemos que cada crente é um sacerdote. Então nós não precisamos, nesse sentido, bem entendido, que eu quero colocar aqui, de intercessores. Não, nós podemos ir diretamente à presença de Deus, porque Jesus Cristo, quando morreu na cruz do Calvário, lá em Hebreus capítulo 10, de 19 a 25, diz que Ele abriu um novo e vivo caminho pelo véu da sua carne. Então nós podemos ir diretamente a Deus. Isso não significa que eu não posso chegar a um irmão e dizer, meu irmão, ore pela minha vida, ore pela minha família, eu estou enfrentando um momento de tribulação, uma dificuldade, eu peço oração. Isso é cabível. Mas o que nós falamos é do sacerdote. O texto está dizendo, vocês serão chamados sacerdotes do Senhor. E nesse sentido nós somos. Poderemos oferecer a Deus o verdadeiro louvor, o verdadeiro sacrifício, como Paulo vai colocar em Romanos capítulo 12, os versículos 1 e 2, o nosso culto racional a Deus. E nós oferecemos agora o quê? Sacrifícios vivos. E nós podemos ser também intercessores. Então, vidas transformadas, vidas salvas, se transformam em instrumentos de Deus, em bênçãos de Deus aí com um propósito elevado. E o texto fala de uma porção dobrada e de alegria eterna, ou seja, em Cristo, o que nós recebemos supera qualquer perda ou sofrimento. Nós poderemos dizer assim, que não há nada que esse mundo vil, vão, putrefado, ou seja, podre, possa nos oferecer que em Cristo nós não tenhamos melhor e muito mais. Quando os discípulos voltaram alegres, Cristo disse, não vos alegreis por isto,
mas alegrai-vos antes pelos vossos nomes estarem escritos no livro da vida. Ou seja, neste mundo tem tudo isso, mas no vindouro vão ter muito mais. Então há uma porção dobrada de alegria em Cristo. O que nós recebemos em Cristo, ou seja, de Cristo, supera qualquer perda. Ou seja, nós não podemos dizer, eu perdi isso, eu abri mão disso, por amor a Cristo. Isso não é perda, é ganho, é lucro, realmente. Então Deus permite, e nós também devemos permitir a sua ação em nossas vidas, para que a gente seja instrumento de Deus para a restauração de outras vidas. E isso nós faremos testemunhando da graça de Deus, testemunhando que Deus pode transformar ruínas em algo glorioso. Vidas que é um caso improvável, perdido, transformando em uma bênção. E a prova é aquilo que Ele fez em nós, nos transformando em sacerdotes e nos colocando como testemunhas da sua graça e do seu poder transformador. O último momento que eu destaco aí está nos versículos de 8 a 11. Olha aí os versos de 8 a 11, aonde nós temos que proclamar que Deus é um especialista em reconstruir casos perdidos, vidas perdidas. Ele faz isso. Então nós vamos proclamar essa mensagem de salvação, mas o texto fala também da justiça e fidelidade de Deus, versículos de 8 a 11, nós temos que proclamar essa salvação, apontando para a justiça e fidelidade de Deus. Verso 8, porque eu, o Senhor, amo o juízo, aborreço a iniquidade, eu lhes darei sua recompensa em verdade, e farei um concerto eterno com eles. Verso 9, e a sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos o virem, os conhecerão como semente bendita do Senhor. Verso 10, regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no Deus, no meu Deus, porque me vestiu de veste de salvação, me cobriu com manto de justiça, como um noivo se adorna com atavios e como noiva se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos e como o horto faz brotar o que nele, assim se semeia, assim o Senhor Jeová fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Só quem sabe como é que é o ataviar, o adereçar de um noivo e de uma noiva, é quem já passou por esse processo. O cuidado, né? Quando eu fui me casar, que eu ainda tinha cabelo, né? Aí eu fui no sábado de manhã para cortar o meu cabelo. Hoje talvez não fosse preciso essa preocupação, mas naquela época era. Aí eu fui lá cortar o meu cabelo. Na época eu tinha saído de uma igreja aqui na Albras. Não, eu ainda estava na Marambaia, aqui na Marambaia. Estava na Marambaia depois que eu fui trabalhar na Albras. E a igreja da Marambaia me deu o terno. Em uma loja que tinha aqui chamado Riacho, acho que é Riachuelo, acho que ainda tem Riachuelo. E aí nós fomos lá, comprar o paletó, meio cinza, e um sapato da mesma cor também. E aí eu levei e deixei o paletó guardado e fui me arrumar. A Ivonete foi se arrumar em Icoraci, na casa de uma irmã que era bem conhecida, a irmã Maria, e o irmão Rubens, que era primo do irmão Osias, aqui da igreja, são primos. Então essa família era muito chegada a nós fomos ali. E aí eu fiz um pedido ao meu pastor, Edilson de Holanda Braga, que ele, às vezes no horário que era para começar as cerimônias, ele geralmente não estava lá no horário. E eu disse, meu pastor, não atrase no casamento, não chegue atrasado. Foi um pedido que eu fiz para ele. E aí o meu pastor chegou no horário, a noiva chegou, e o noivo que morava lá
dentro e que não gostava dos atrasos, quando eu fui vestir a calça, para me arrumar, eu percebi que ela passava mais de um palmo, que precisava fazer um negócio chamado de bainha. E não foi feito. Eu só experimentei, eu só vesti, deu na cintura, eu digo, tá ok. Mas no tamanho passava mais de um palmo. Agora imagine eu em um internato só de homens. Quem é que tem agulha para fazer isso? O pastor já estava lá embaixo esperando, eu no internato lá em cima, que foi na capela do seminário, o casamento. E aí eu sei que arrumaram uma agulha com uma das meninas ali do internato, e eu mesmo tive que fazer uma bainha sem nunca ter feito enviesado. Quando você olha para a perna da calça, se focar os olhos, você ainda vai ver aqueles pontos graúdos ali, e foi o único jeito que eu tive de fazer para poder estar ali. Eu fui quem atrasei na realidade, mesmo morando no local onde seria o casamento. Então aqui fala o quê? De atavios, de adornos. Eu estou contando isso porque quando a pessoa vai casar, todo mundo se preocupa com essas indumentárias. O texto usa uma comparação, né? A metáfora do noivo e da noiva é o que ele coloca aí. Vamos fazer alguns destaques e alguma aplicação aqui. Então, a primeira coisa que esses versículos de 8 a 10 coloca aí, mostrando que o povo estava enraizado na terra. Aqui a gente destaca nessa proclamação da salvação, a salvação deve ser proclamada, nós temos que proclamar, primeiramente, o Messias, proclamar o poder de Deus, a bondade de Deus em reconstruir e proclamar também a justiça de Deus, como a gente está vendo aqui. Há uma parte aí que fala de carvalhos de justiça, ou seja, o povo seria enraizado ali na terra, o povo seria restaurado, ou seja, edificado. Nós vemos aqui a identidade e a vocação restabelecidas, eles seriam sacerdotes, ministros do Senhor, como diz o livro de Êxodo, capítulo 19, fala também de restituição da honra dupla, ou da dupla honra. Há o reconhecimento aí como família bendita do Senhor. E aqui nós podemos fazer as aplicações. Primeiro, é que Deus ama a justiça. Deus é um Deus justo. É lógico que nós não somos justos, nós somos justificados em Cristo. A nossa justiça, nós dizemos ela usando o termo técnico, a nossa justiça é uma justiça forense. Em Cristo, Deus nos declara justo. A justiça de Cristo é imputada em nós. Então, Paulo vai dizer, justificados, pois, pela fé, Romanos 1, 5:1, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Então, essa justiça que nos é dada mediante a fé, ela é imputada sobre nós. E a justiça de Deus, ela leva Deus a punir o pecado, e o pecador também, mas ele demonstra misericórdia. Então Deus ama a justiça, ele é um Deus de integridade, ele estabelece, foi ele quem estabeleceu a sua aliança eterna, e ele zela por cumprir esta aliança com justiça. O texto fala também de vestes de salvação e manto de justiça. A salvação é como uma vestimenta nova que nos cobre completamente. A salvação, ela é um ato no sentido de justificação, ela é um processo no sentido de santificação, e ela tem um momento final no sentido de glorificação, que entendemos que vai se dar na eternidade. Mas nós somos vestidos, diz o texto aí, com vestes de salvação, com manto de justiça. Hoje eu conversando com a turma de batismo, como é que você sabe que você é salvo? Você tem certeza de que é salvo? Baseado em quê a gente afirma que é salvo? Em sentimentos? Em emoção? Como é que a gente sabe? Primeiramente baseado na palavra. Paulo vai dizer em Romanos 10 ali, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque é com a boca que se faz confissão.
e é no coração que se crê, né, para a justificação. Então nós precisamos crer. A salvação, portanto, é esta vestimenta nova que nos cobre completamente. É um ato, é um processo, mas é uma dádiva. E nós já podemos usufruir, ainda que ela não foi finalizada. Paulo diz, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, mas ela é um ato de Deus. Nós já somos salvos em Cristo e por Cristo. E a graça que nos alcança, a graça que nos salva, é a graça que nos mantém de pé. É a graça que nos sustenta até o estágio final ali da nossa glorificação. O texto fala também de um jardim plantado, um jardim que floresce. Então Deus faz a sua justiça crescer e se espalhar, trazendo vida aonde havia desolação. É assim que Deus faz. Os versículos 10 e 11, que está aí já no finalzinho do nosso texto, vai descrever o resultado da transformação social, através de uma imagem aí bem bonita que ele coloca, uma imagem bonita, alegre e festiva. O profeta então vale-se da imagem da preparação do noivo, adornado de turbante, ali no contexto judaico, e da noiva, que era enfeitada com as suas joias, ali para a festa de casamento. Deus mesmo, Ele é quem vai vestir o seu povo de modo extraordinário. Então o texto fala de vestes de salvação, e o texto fala também de manto de justiça. Então, ser vestido desta forma aí, o texto diz que é motivo de regozijo, é motivo de alegria no Senhor. O profeta fala aqui no seu cântico sobre a glória de Sião, que será restaurada por Deus, e o povo vai poder louvar a Deus ali pela grandeza da salvação. De modo que o adorno do noivo, o enfeite da noiva, como colocado aqui, são apenas metáforas, são símbolos da glória que Deus está falando e da alegria do povo redimido por Deus. Então nós também, como povo redimidos por Deus, nós devemos ter a alegria do Senhor. Nós devemos viver essa alegria, devemos cultivar. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E diz, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor. Deus, aqui no texto, é o autor dessa transformação. Como a terra produz os seus renovos, diz o verso 11, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Então a obra da salvação é obra de Deus. E essa graça salvadora que nos alcançou, essa salvação que o profeta está proclamando e que nós devemos proclamar também, quando ela alcança uma pessoa, ela muda, ela transforma, ela veste essa pessoa com as vestes de salvação, com o adorno e traz alegria também no coração da pessoa, daquele que vai ser salvo pelo Senhor. O texto aqui fala da reconstrução como sendo também um desafio para nós. Quando nós olhamos para o contexto em que nós estamos inseridos, assim como eles lá, a gente vê que há campo, que há espaço para nós proclamarmos também essa salvação. A terra continua permitindo que as sementes germinem, que brotem. Às vezes nós temos um grau de incredulidade diante do contexto que nós vivemos, mas nós temos que proclamar a palavra, porque o Senhor, diz a Bíblia, é quem vai fazer germinar essa semente, é quem vai fazer brotar. Então a nossa tarefa é como a do profeta Isaías, proclamar a libertação do Senhor, o ano aceitável do Senhor. Que nós, como servos do Senhor, possamos vestir as vestes da salvação com gratidão e viver também com justiça, refletindo a fidelidade de Deus em cada momento da nossa vida. E para concluir, enquanto o Ministério de Música toma o seu lugar aqui, eu concluo, meus irmãos, aqui dizendo e mostrando que
Este capítulo 61 de Isaías é um convite de Deus, é um convite divino à redenção, à restauração e à alegria eterna. A alegria, esta paz que sinto em minha alma, como nós cantamos, não é porque tudo nos vai bem. Não olhamos circunstâncias, não, mas olhamos o seu amor. Em Cristo, nós somos libertos. Em Cristo, somos restaurados. E em Cristo, nós somos vestidos da sua justiça. Que essa mensagem de Isaías 61 nos inspire a abraçar plenamente a obra de Deus, aquilo que Ele fez em nossas vidas e a proclamar realmente a outros a salvação do Senhor. Nós somos chamados a uma ação, ou seja, se você ainda não experimentou a salvação de Cristo, se essa mensagem não caiu no seu coração, se esse renovo ainda não brotou, se você ainda não foi vestido de vestes de salvação, você precisa receber esse presente de Deus na sua vida, experimentar esta alegria e esta certeza também. Agora, se você já é um salvo, você deve permitir que Deus use a sua vida como um instrumento dele para proclamar as boas novas ao mundo, onde Deus tem lhe colocado aí como servo dele. Isso, com certeza, é uma mensagem inspiradora para todos nós. Assim como o Espírito esteve sobre Isaías, esteve sobre o Messias, que o Espírito do Senhor também esteja